Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, que é o irmão Jefité, mais uma vez, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Sei que tem muita gente com muito entendimento aí, mas a palavra que Deus colocou no meu coração, tá bom? Através dessa parábola, Deus fale ao seu coração fortemente. A palavra de Deus se encontra em Mateus, capítulo 13, do versículo 1 em diante. E é a parábola do semeador. No mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e grandes multidões se reuniram a ele, de modo que, entrando ele em um barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. Falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear, e quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. Mas saindo o sol, queimaram-se, e porque não tinha raiz, elas murcharam-se. E outras caíram em espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra, e deram fruto, algumas 100 vezes, outras 60 vezes e outras 30 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Jesus. Até o versículo 9. É interessante porque esse texto ele começa dizendo: e Jesus tendo saído, Jesus de casa. Quando Jesus saiu. Aí é interessante que figuramente também o semeador sai para semear. E nós entendemos que o semeador é o pregador e ele sai para semear a palavra. Mas é interessante que nesse exato momento Jesus também saiu e está a semear a palavra. Eu entendo que nesse texto o pregador pode ser eu e você, mas o pregador também é o próprio Cristo, o qual está a semear a palavra. É interessante que ele fala: ó, esse povo, ele olha, mas eles não vê, ele escuta, mas eles não ouvem. É porque o semeador, também Cristo, sabe muito bem qual é o terreno, mas ele ainda joga a palavra, ele ainda semeia pelo poder da palavra, porque ele sabe que a palavra tem poder. E é interessante, porque a palavra, ela faz o que apraz a Deus. Às vezes nós não vemos, mas Deus contempla, porque ela faz o que apraz ao Senhor. Não a mim, mas o que apraz ao Senhor. É interessante porque o semeador sai a semear. A Bíblia não diz que é um qualquer que sai a semear, é um semeador. Semeador é alguém qualificado, não é qualquer pessoa que pegou a semente e saiu. E também é interessante, porque o semeador ele sai a semear, logo ele leva semente. Sabe o que é forte? Se tu realmente quer ganhar alma para Jesus, então leva semente, leva a palavra, esteja preparado para semear, independente do tempo. E se ele sai de casa, também figurando o próprio Cristo que saiu de casa, é interessante, por causa que aqui é interessante que o semeador ele tem a semente dentro de casa. Porque a Bíblia diz que quem não cuida dos seus é o pior do que o infiel e já negou a fé. A primeira semente está em casa. O semeador ele junta tudo em casa e fala: agora eu vou para o campo. Primeiro é a minha casa, agora eu vou para a rua. Primeiro é o local onde eu estou, depois eu vou para fora. E ele sai. É interessante porque ele não sai como se fosse alguém sem rumo. Ele sai e não sai como alguém que não tem objetivo algum, alguém que sai desgovernado. Ele sai para semear. Sabe qual é a tua missão, semeador? Ainda é semear. Se o terreno não é bom, mas semeia porque tu é semeador. Se o terreno semeia porque tu é semeador, independente de qual seja o tempo, não esqueça que tu és semeador. E a Bíblia vai dizer que quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e a comeram. É interessante porque quando ele semeava, ele tinha semente em abundância. Caiu à beira do caminho
E vieram as aves e a devoraram, comeram, tiraram. Mas é interessante porque a história dele não acaba no versículo 4. Ele continua semeando. Talvez ele poderia ter olhado, ter se frustrado, falar: não, acabei de semear, essa semente, ela não foi pegada do nada, teve um trabalho, teve uma labuta, e de repente ela ser tragada dessa forma. Mas ele olha e continua em frente, porque o semeador, ele não voltou atrás, ele saiu a semear. E a Bíblia vai dizer: e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Ele viu o crescimento, mas foi rápido demais. Sabe o que é isso? Tem vezes que você está olhando o negócio: não, Senhor, não está andando, não está indo. É porque o processo que fica não é o rápido, é o que tem profundidade, é quem tem raiz, rapaz. Aí ele vê crescendo rápido, mas não tinha terra funda. Mas aí acontece um porém: vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Tá entendendo qual é a questão? Se tu tá trabalhando para o Senhor, ainda não viu o fruto, é porque tá criando raiz. Porque crente que é crente tem que aguentar o sol, crente que é crente tem que aguentar a labuta, e não pode se secar, tem que ter raiz. É interessante, por causa que o semeador, ele também vai sofrer o sol. Porque quando o sol nasce, aparece para essa planta, também aparece para ele. Ele também está no terreno, ele está passando, ele está andando, ele também está sentindo o terreno no seu pé, ele também está sentindo, ele também está vendo. E ele não é qualquer pessoa, ele é uma pessoa qualificada. E mesmo ela caindo à beira do caminho, mesmo ela caindo onde não tem terra bastante, ele continua sendo qualificado, porque ele continua tendo a semente. Eita glória! E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. É interessante, porque uma caiu entre espinhos, ele não tira os espinhos, e ela cresce, mas os espinhos sufoca. Tem ambiente que, se não for mudado, não tem crescimento. Tem ambiente que, se não for transformado, vai ter morte, vai ter dor, vai ter tristeza. Mas o semeador passa por tudo isso. Eu fico pensando se o semeador também pisa nesse espinho. Eu fico pensando se o semeador também sofre o dano. Eu fico pensando, porque quando nós pagamos o preço para comprar uma semente, para semear algo, ele pagou o preço e ele vai vendo todo o seu trabalho nesses ambientes chegando ao fim. Ele olha e ele vê chegando ao fim, ele olha e ele vê chegando ao fim, ele olha e ele vê chegando ao fim. Mas ele fala: enquanto não chegar aquela que é boa terra, eu não vou parar, eu vou continuar. E é interessante isso, porque a Bíblia mesmo testifica que era má terra, a Bíblia mesmo testifica que era pedregais, a Bíblia mesmo testifica que era entre espinhos, mas a palavra foi semeada, o Senhor ainda falou. Aí é interessante: outra caiu em boa terra. Aí eu entendo que a semente era de uma árvore de fruto, e um a 100, e outro a 60, e outro a 30. Sabe o que é isso? O semeador foi com um objetivo. Ele foi com o objetivo de nascer árvores e de dar fruto. O semeador Jesus veio aqui hoje para que você seja uma árvore que dê bons frutos. Porque ele já passou por muito terreno, mas Apocalipse diz: eis que eu estou à porta e bato. Aí a pessoa fala: irmão, mas eu já sou crente. Se você for ver na carta a Laodiceia também era uma igreja. Mas ele está falando que seja boa terra e que dê fruto. E se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçai o vosso coração. A Bíblia vai dizer: ele encontrou a boa terra. Ele encontrou. E depois que ele encontra a boa terra, acaba. A história terminou. Ele não continua mais
Sabe por quê? Porque quando eu entendo também que o semeador também é Jesus, quando ele encontra uma árvore que dá fruto, ele vai viver através da tua vida, ele vai viver através do teu ser. Depois que ele encontra uma árvore frutífera, ele vai glorificar o nome dele em você. Porque se o povo que se chama pelo nome dele, eita decai, o povo que é dele, rapaz. E o semeador saiu. Nesse primeiro tempo, eu vejo o semeador sendo Jesus. Mas sabe, no tempo de hoje, o semeador é você. Que Deus em Cristo te abençoe. Um grande abraço.